No último vídeo, terminamos diante de uma revelação inquietante. Satanás, o antigo enganador das nações, finalmente preso no abismo, sem influência, sem impérios, sem voz. E então surgiu a pergunta inevitável: o que acontecerá com o mundo quando o reinado humano chegar ao fim? A Bíblia responde com uma frase misteriosa, uma frase repetida por profetas, apóstolos e pela própria revelação: haverá novos céus e uma nova terra. Mas o que isso realmente significa? Será que Deus destruirá literalmente o universo? Os céus físicos desaparecerão? O planeta Terra será aniquilado? Ou será que existe algo muito mais profundo escondido nessa profecia? Hoje, vamos descer dentro da linguagem simbólica da Bíblia, porque talvez os novos céus e a nova Terra não falem apenas do fim do mundo. Talvez falem do fim de um sistema inteiro de governo. Novos céus e nova Terra. Antes de interpretar a profecia, precisamos entender as palavras, porque muitos erros começam exatamente aqui. A palavra hebraica traduzida como céus carrega a ideia básica de algo elevado, algo alto, superior, exaltado. Já a palavra terra possui vários sentidos nas Escrituras. Pode referir-se ao planeta, ao solo, ao território de uma nação, ou até mesmo às pessoas que habitam o mundo. E isso muda tudo. Porque na Bíblia, o contexto sempre decide o significado. As mesmas palavras podem carregar dimensões completamente diferentes, dependendo da profecia. O que é terra e o que é céus? Em sentido literal, os céus podem referir-se simplesmente ao espaço acima de nós, as nuvens, a atmosfera, as estrelas, o universo visível. Mas o termo também era usado para qualquer coisa extremamente elevada. E existe um detalhe curioso. Em Babel, os homens tentaram construir uma torre cujo topo chegasse aos céus. Não pretendiam invadir literalmente o espaço sideral. A linguagem apontava para exaltação, grandeza, poder humano tentando alcançar o impossível. E a Terra? Literalmente, ela pode representar o solo, o mundo habitado ou a própria humanidade. Existe até uma ligação profunda entre Terra e Adão, porque o homem foi formado do pó do solo. Como se a humanidade carregasse desde o início uma ligação inseparável com a Terra. Mas aqui, as coisas começam a ficar mais profundas, porque a Bíblia raramente permanece apenas no sentido literal. Céus na simbologia bíblica. Em muitos textos proféticos, os céus representam autoridade, governo, domínio elevado. O próprio trono de Deus é descrito como estando nos céus. Não porque Deus esteja limitado a um lugar físico, mas porque os céus representam supremacia, soberania, poder acima de tudo. É dos céus que Deus julga. É dos céus que responde. É dos céus que governa. E então percebemos algo impressionante. Os céus podem simbolizar sistemas de autoridade, tanto divinos quanto humanos. Isaías faz algo perturbador ao falar da Babilônia. O rei babilônico é descrito como alguém exaltado acima das estrelas. E isso não era astronomia. Era linguagem de poder. Babilônia havia se elevado como domínio dominante sobre as nações. E o sonho de Nabucodonosor reforça isso ainda mais. Uma árvore gigantesca, alta, imensa, tocando os céus. Mas a árvore não simbolizava botânica. Simbolizava império. Um reino que dominava povos inteiros. E então, o padrão começa a aparecer. Os céus podem representar governos exaltados sobre a humanidade. Terra na simbologia bíblica. Mas se os céus representam autoridades, o que a terra representa? A resposta aparece repetidamente nos textos bíblicos. A terra muitas vezes simboliza os povos, as sociedades humanas, as nações vivendo sob determinada autoridade. Dentro de Israel, a expressão povo da terra era usada para distinguir a população comum das classes governantes. Mas não falava apenas dos pobres. Falava da sociedade em geral. Homens, mulheres, cidadãos. Povos inteiros vivendo sob um sistema. E Ezequiel denuncia justamente isso. Profetas corruptos, sacerdotes gananciosos, príncipes violentos, e juntamente com eles, o povo da terra. Toda a estrutura social havia sido contaminada.
E então, o simbolismo torna-se claro. Céus, governos. Terra, sociedades humanas sob esses governos. A profecia dos novos céus e a nova terra. Agora, finalmente, a profecia começa a abrir-se diante de nós. Pedro escreve: Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a sua promessa. E imediatamente surge uma pergunta. Se os céus forem literais, isso significaria que o próprio céu de Deus seria destruído? Impossível! As Escrituras afirmam que o domínio celestial de Deus é eterno, inabalável e perfeito. E se a Terra estiver a se referir ao planeta literal, como conciliar isso com os textos que afirmam que ela permanece para sempre? Então, o que Pedro realmente queria dizer? A resposta está no simbolismo profético. Os céus representam sistemas de governo. A Terra representa a sociedade humana vivendo sob esses sistemas. E isso muda completamente a leitura da profecia. Novos céus não significam um novo universo físico. Significam um novo governo, um novo domínio, uma nova autoridade sobre a humanidade. E nova terra representa uma nova sociedade humana, um novo povo, uma humanidade vivendo sob um governo diferente. Fim dos governos humanos. E aqui tudo se conecta com o reino milenar de Cristo. Porque Pedro associa essa promessa ao futuro, ao tempo da presença de Cristo. Depois da queda dos sistemas humanos, surge um novo domínio, o reino de Deus. Cristo governando acima de toda autoridade, acima de todo poder, acima de todo o reino humano. Os antigos céus, os governos corruptos deste mundo, serão abalados. Cairão. Não apenas politicamente, mas espiritualmente. O domínio construído sobre orgulho, violência e rebelião finalmente terminará. E então surgirá algo que a humanidade nunca conheceu plenamente. Um governo incorruptível. Uma nova ordem. Uma nova terra sob nova autoridade. O retorno do diabo. Existe ainda algo estranho nessa profecia. Porque mesmo depois dos novos céus e da nova terra, a Bíblia fala de uma última libertação. Uma última revolta. Uma última tentativa de enganar as nações. Depois de 1000 anos preso, Satanás será solto novamente. Mas por quê? Por que permitir o retorno daquele que destruiu civilizações? O que ele fará quando sair do abismo? E por que razão as nações voltarão a ouvi-lo, mesmo depois do reino milenar? No próximo vídeo, vamos entrar na última rebelião da história humana. A rebelião final contra o reino de Deus. E talvez, o que Satanás fará depois de ser solto, revele algo assustador sobre o próprio coração humano.